Olá, este é o segundo material da série de normalização, agora com a ideia de dar uma rápida visão geral sobre o tema, que vai servir um pouco de encaminhamento para os próximos materiais que vão detalhar as principais partes, os principais tópicos que precisam ser cobertos. Então a minha ideia aqui é mostrar de onde veio, né, a normalização e como que o tópico, né, evoluiu ao longo do tempo. O termo normalização ele aparece no primeiro artigo assim importante sobre o modelo relacional. O tema merece uma atenção especial, numa seção do texto, e ele, na sequência, né, você percebe que o modelo de banco de dados relacional supõe a normalização para uma série de coisas, inclusive para a parte de consultas, né? Então, é dali que vem o termo. E esse termo, né, o que é chamado de normalização ali, é apresentado rapidamente como um processo de depuração, vamos dizer assim, de ajuste de uma relação para que ela fique adequada à manipulação, à utilização dentro do que o modelo chamado relacional naquele momento propõe. Certo? Então é uma normalização, é uma ideia, é uma técnica, é um procedimento para que você depure a estrutura de dados que você quer armazenar de uma maneira que ela fique compatível com alguns pressupostos fundamentais do modelo relacional. Ele também comenta, o autor, que a ideia é tornar a estrutura tão simples quanto possível. Né? Ele até comenta que o esquema até pode trabalhar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Poderia ser aplicável a estruturas um pouco mais complexas, mas que parece valer a pena você investir num processo de simplificação ao adaptar a estrutura de dados aos elementos do modelo relacional. E aí ele fala que se uma relação segue esse procedimento que torna a estrutura de dados mais adequada, né, ele fala que essa estrutura está numa forma normal. Então é uma estrutura normalizada. Então está tudo isso nesse primeiro artigo, né? E ele fala só na forma normal, né? Normal form. Mas depois, né, na repercussão e no desenvolvimento do modelo relacional, essa forma normal que o Code apresentou no primeiro artigo dele acabou sendo chamada de primeira forma normal, porque outras formas normais, né, complementares, foram desenvolvidas. Então, essa primeira forma normal ela já está delineada no momento de nascimento do modelo relacional. E ela é basicamente uma técnica de projeto, né, de banco de dados. Há uma etapa de levantamento aí de requisitos, né, de identificação de necessidades, e você usa essa técnica de normalização para chegar num formato de relação que seja adequado. Inclusive ele dá um exemplo lá que eu vou mostrar em algum vídeo aí para frente, etc. E no texto, né, ele deixa claro que outras tarefas, outros refinamentos
no sentido de melhorar a qualidade, né, do design, né, do projeto, precisam ser tratados, né, mas que ele não vai falar disso nesse primeiro artigo, de fato não fala, né, ele nem sugere nada ali, mas isso acaba realmente acontecendo, né, e logo em seguida, nos anos subsequentes, o próprio CODE, né, apresenta a ideia da segunda forma normal e da terceira forma normal no ano seguinte, né? Algum tempo depois, o Raymond Boyce, apresenta aquilo que ficou conhecido como forma normal de Boyce Code. E um pouco mais no final dos anos 70, um outro pesquisador da IBM apresenta a ideia e a definição da quarta forma normal, da quinta forma normal. Mais recentemente, né, já no século XXI, foi proposta uma sexta forma normal também. Todo esse pessoal que está aparecendo aqui como autores, né, como propositores dessas formas normais, tiveram, né, o ápice da sua vida profissional dentro da IBM. Né, o modelo relacional foi concebido lá dentro, né, o principal centro de propulsão, né, do modelo relacional foi a IBM, e é natural então que o pessoal que teve um papel maior no amadurecimento desse modelo tenha vindo de lá. Então, daqui para frente nós vamos falar então dessas formas normais, falar em detalhes do que trata cada uma delas. E essas formas normais, elas apresentam uma certa hierarquia. Há uma sequência no tempo, uma forma apareceu, depois outra foi definida, depois uma outra, né? Primeira, segunda, terceira, né? Esse primeiro, segundo, terceiro tem um quê de histórico, né? A primeira forma normal apareceu, foi proposta antes das outras, mas há também uma hierarquia entre elas, né? E que geralmente é expressa, é apresentada na forma de um diagrama parecido com esse que está aqui. Ó. Então, esta figura, né, aqui representa um conjunto, ok? E é o conjunto de todos os esquemas possíveis. É lógico que é um conjunto abstrato, um conjunto, né, infinito, inclusive, né? Então, todos os esquemas de tabela possível, todas as relações possíveis, né, no sentido relacional mesmo, no sentido original do CODE. Né? E aí vai ter um subconjunto delas. Repare então que este espaço aqui, ó, delimita uma parte desse conjunto. Então, o que é isso aqui? É um subconjunto de todos os esquemas possíveis. Então, de todos os esquemas, de todas as tabelas possíveis, uma parte delas, um subconjunto, é aquele que se encontra, que atende ao proposto na primeira forma normal, que você ainda não viu exatamente o que é, vai ver em breve, ok? Mas já sabe. Então, de todas as tabelas, de todas as relações possíveis, uma parte delas vai atender a esses pressupostos, vai estar num subconjunto. Então, vai ter tabelas que não atendem a primeira forma normal, então elas estão no mundo não normalizado, que a gente fala, e aquelas que vão atender a certos requisitos, que vão ser apresentados ainda, a gente fala que elas formam o mundo da primeira forma normal. Então elas têm um certo nível de refinamento mínimo, que colocam elas já como primeira forma normal. Das que estão na primeira forma normal, uma parte delas vai atender alguns requisitos adicionais.
E aí elas vão ser consideradas num nível à frente, num nível maior de adequação, de depuração, que seria o da segunda forma normal. Então você já está vendo aqui, ó, para estar na segunda forma normal, está implícito que está na primeira, que atende a primeira forma normal. Da maneira como foi proposto, né? Isso aí, para estar na segunda, tem que estar na primeira e, além disso, atender mais algumas coisas. Daquelas que estão na segunda forma normal, uma parte delas vai ter uma característica ou vai atender também a mais alguns requisitos que vão colocar na terceira forma normal. Então, se está na terceira é porque atende a segunda e atende a primeira também, né? E assim sucessivamente, porque as formas normais de ordem mais alta, né, vão ser subconjuntos das relações que estão nas formas anteriores. Então é cumulativo, né? Okay? Então essa é uma característica do funcionamento, né? Existe uma hierarquia, uma subordinação. Para estar nesta forma normal, tem que atender tal coisa, tem que atender os requisitos da forma normal anterior e, além disso, mais. Então nós vamos apresentar agora, um pouco mais para frente, o que é o conjunto de requisitos para atender a primeira forma normal, o que precisa acontecer para estar na segunda e assim por diante. Mas por enquanto preciso que você conheça, né? Entenda que existe essa hierarquia. Então é um processo progressivo, né? Você está depurando o esquema, coloca na primeira forma normal. Tá, o esquema já na primeira atende as restrições de primeira forma normal, tá? Vê agora se tem algum problema de segunda, né? Trata isso, colocou, tá atendendo segunda, terceira, né? É essa que é a abordagem que a gente acaba aplicando, ok?